curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta Frederic Bastiat. Imensa descoberta. No momento em que estamos preocupados em fazer economia no setor de transportes, no momento em que, para realizar tais economias, as estradas estão sendo niveladas, os rios canalizados, os navios a vapor aperfeiçoados, todas as nossas fronteiras ligadas a Paris por uma estrela de ferro, por sistemas de tração atmosféricos, hidráulicos, pneumáticos, elétricos, no momento em que, enfim, devo acreditar que cada um procura com afinco e sinceridade a solução para o seguinte problema: reduzir tanto quanto possível a diferença entre os preços dos produtos nos locais onde são produzidos e os preços nos locais onde são consumidos. Nesse momento, eu me sentiria culpado para com o meu país, para com meu século e para comigo mesmo, se insistisse em manter secreta por mais tempo a descoberta maravilhosa que acabo de fazer. Embora as ilusões do inventor sejam proverbialmente otimistas, tenho a certeza de haver encontrado um meio infalível para trazer à França produtos do mundo inteiro, e vice-versa, com uma redução de preços considerável. Mas ser infalível é apenas uma das vantagens de minha maravilhosa invenção. Ela não requer planos, orçamentos, estudos preparatórios, engenheiros, maquinistas, empresários, capitais, acionistas, nem ajudas do governo. Ela não apresenta nenhum perigo de naufrágio, explosões, choques, incêndio ou descarrilamento. Ela pode ser posta em prática de um dia para outro. Enfim, e isto a recomendará sem dúvida ao público. Ela não sobrecarregará em uns centavos sequer o orçamento. Pelo contrário, ela não aumentará o quadro de funcionários nem as exigências da burocracia. Pelo contrário, ela não custará a ninguém a sua liberdade. Pelo contrário, não foi o acaso que me fez possuidor dessa descoberta. Foi a observação. Devo explicar como cheguei a ela. Eu tinha o seguinte problema para resolver: porque um artigo feito em Bruxelas, por exemplo, custa mais caro quando chega a Paris. Ora, não tardei a me dar conta do fato de que, entre Paris e Bruxelas, existem obstáculos de várias espécies. Primeiramente, a distância. Não se pode vencê-la sem alguma dificuldade e sem perda de tempo. E é preciso submeter-se a ela ou pagar para que alguém o faça. Em seguida, vêm os rios, os pântanos, acidentes do terreno, a lama. São muitas dificuldades a vencer. Consegue-se vencê-las construindo estradas, pontes, pavimentado-se o solo e colocando-se no chão chapas de ferro, etc. Mas tudo isso custa dinheiro e esse custo tem de ser repassado para o preço do artigo que se quer importar. Há ainda que se levar em conta os ladrões de estrada, o custo de guardas, policiais, etc. Ora, entre esses obstáculos existe um que foi colocado por nós mesmos, e com grande custo, entre Bruxelas e Paris. São homens emboscados ao longo da fronteira, armados até os dentes, encarregados de opor dificuldades ao transporte de mercadorias de um país para o outro. Eles se chamam funcionários da alfândega. Agem da mesma forma que a lama e os buracos da estrada. Atrasam, entravam, contribuem para que exista a diferença entre o preço de produção e o preço de consumo. Diferença que nosso problema objetivo é reduzir o mais possível. E eis a solução do problema: diminuam-se as tarifas. Vocês construirão a estrada de ferro do norte sem que lhes custe nada. Ao contrário, economizarão muitos salários e começarão, desde o primeiro dia, a colocar um bom capital no bolso. Verdadeiramente eu me pergunto como foi possível entrar tantas ideias esquisitas nas nossas cacholas, como essa de pagar tantos milhões para destruir os obstáculos naturais que se interpõem entre a França e o estrangeiro e, ao mesmo tempo, pagar outros tantos milhões para substituir esses obstáculos por outros artificiais, que produzem o mesmo efeito. E, assim, o obstáculo criado e o obstáculo destruído se neutralizam. As coisas continuam como eram antes e o que resta da operação efetuada é uma dupla despesa. Um produto belga vale, em Bruxelas, 20 francos. Em Paris, ele vale 30,
Por causa dos gastos de transporte, o produto similar da indústria parisiense vale 40 francos. O que fazemos nós? Primeiramente, acrescentamos um imposto de, pelo menos, 10 francos sobre o produto belga, a fim de elevar o seu preço de venda em Paris para 40 francos. Em seguida, pagamos a numerosos fiscais para que não deixem escapar a cobrança desse imposto, de sorte que o trajeto fica onerado de 10 francos para o transporte e de 10 francos para o imposto. Isto feito, raciocinamos do seguinte modo: esse transporte de Bruxelas a Paris, que custa 10 francos, é muito caro. Gastemos 200 ou 300 milhões em estradas de ferro e reduziremos seu custo à metade. Evidentemente, tudo o que obteremos é que o produto belga seja vendido em Paris por 35 francos. A saber, 20 francos, seu preço em Bruxelas 10 francos, imposto 5 francos, frete reduzido por estrada de ferro 35 francos, preço de venda em Paris. E será que não obteríamos o mesmo resultado se abaixássemos 5 francos no imposto a cobrar? Teríamos então 20 francos, preço de Bruxelas 5 francos, imposto reduzido 20 francos, frete pelas estradas comuns a 35 francos, preço de venda em Paris. E este procedimento nos economizaria 200 milhões de gastos com estrada de ferro, além dos gastos de fiscalização alfandegária, que diminuiriam à medida que se diminuir o estímulo ao contrabando. Mas, disse, o imposto é necessário para proteger a indústria parisiense. Mas então não destruam o seu efeito com uma estrada de ferro. E se vocês desejarem muito que o produto belga custe como o de Paris, 40 francos, basta que aumentem o imposto para 15 francos. A saber, 20 francos, preço de Bruxelas 15 francos, imposto 5 francos, frete por estrada de ferro 40 francos, preço final igualado. Então eu me pergunto, qual é a utilidade da estrada de ferro? Francamente, não existe algo de humilhante para o século XIX no fato de oferecer aos nossos descendentes um espetáculo tão pueril, representado com tanta seriedade. Ser passado para trás por outra pessoa já não é engraçado, mas empregar a máquina legislativa para se enganar a si próprio, para se enganar duplamente, e num simples caso de uso de números, isto dá para bater um pouco o orgulho do século das luzes.